Colossenses 1:9 e depois Tiago 2-4. O primeiro texto é Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Colossenses 1:9 diz assim: por essa razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora vamos lá para Tiago, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 4. Tiago diz assim: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Que Deus abençoe o texto da nossa edificação espiritual. Meus irmãos, nós queremos falar nessa noite sobre a bênção do crescimento espiritual. Nós já aprendemos aqui, irmãos, que nós somos salvos pela graça, para vivermos pela fé e frutificarmos aqui no mundo. Vou repetir, nós aprendemos que fomos salvos pela graça, para vivermos pela fé, o justo vive pela sua fé, para frutificarmos aqui no mundo, ou seja, na prática das boas obras, as quais Deus preparou desde antemão para que andássemos nelas. Mas não há como vivermos a fé, pela fé, irmãos, nesse mundo, se não houver crescimento espiritual. Então, se não houver crescimento, não tem como a pessoa viver pela fé aqui no mundo, né? Quanto mais maduros, irmãos, nós estivermos na fé, nós erramos menos, não? Guarda isso. Quanto mais maduros, erramos menos, passamos por menos dificuldades, consequentemente, e somos mais usados por Deus aqui no mundo. Somos instrumentos melhores nas mãos de Deus. Então, por isso, Deus tenciona nos fazer, tem a intenção de nos fazer crescer. Então Deus nos chamou para que nós pudéssemos crescer na fé. E Deus nos tem dado a oportunidade de crescimento, irmãos, cada dia. Se você observar, Paulo dava tanta importância ao crescimento espiritual, que isso ocupava as orações de Paulo. Veja, ao invés de Paulo estar pedindo coisas materiais, coisas circunstanciais para a vida dos irmãos, Paulo gastava-se em oração, ao tempo da oração, para pedir que a igreja tivesse amadurecimento, crescesse, porque Paulo sabia que esse era o caminho. Então esse era o propósito de Deus, essa era a vontade de Deus para eles. E aí, aqui em Colossenses, ele diz claramente isso. Ele diz assim, que ele não cessa de orar por eles e pedir que Deus os fizesse transbordar do conhecimento da sua vontade, sabedoria e entendimento espiritual. Veja, irmãos, sabedoria é muito diferente de inteligência, de conhecimento. A inteligência é a capacidade que a pessoa tem para realizar coisas, né? Então, uma pessoa inteligente, ele tem condição, tem conhecimento amplo, e ele pode então dissertar, falar sobre tudo, sobre entender sobre as coisas. Mas sabedoria é totalmente diferente. Uma pessoa pode ser muito inteligente, porém ser tola espiritual. Porque sabedoria é quando nós colocamos aquilo que nós aprendemos em prática. Sabedoria é trazer para a prática aquilo que nós conhecemos. Então, espiritualmente, sabedoria espiritual, maturidade espiritual tem tudo a ver com colocar em prática aquilo que nós já aprendemos de Deus. Então é a resposta que nós damos daquilo que nós já conhecemos para as imposições que vêm sobre nossa vida.
E como Deus faz para a gente crescer? Deus usa alguns meios para a gente crescer e disponibilizou alguns meios, irmãos. Hoje pela manhã nós falamos sobre os meios de graça e citamos alguns dos meios de graça, né, que Deus usa para nos fazer crescer. Hoje nós queremos assim ampliar isso com os irmãos e mostrar como que Deus faz e como é importante isso que Deus faz na nossa vida para que a gente possa crescer. E olha, irmãos, a primeira coisa que Deus usa para o nosso crescimento e maturidade espiritual, para que nós cresçamos espiritualmente, é a sua palavra. Isso, irmãos, porque é por ela que nós temos sido edificados e confirmados. A própria palavra diz isso. Então Deus usa a palavra dele para nos fazer amadurecer, crescer. Então há na palavra tudo aquilo que a gente necessita para crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Paulo escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 3 da segunda carta, ao versículo 16 e 17, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a edificação, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que a palavra de Deus é o meio que Deus usa para nos tornar mais perfeitos, mais maduros, tornar mais sábios, para podermos dar respostas melhores diante da situação que nós vivemos. E aí o crescimento espiritual, então, irmãos, vem pela palavra. Nela Deus nos aperfeiçoa, nela Deus nos dá condição para vivermos na fé aqui nesse mundo. Se nós desprezarmos o estudo da palavra de Deus, irmãos, passamos a viver sem direção. E aí olha que coisa perigosa, porque aí nós passamos a ser guiados pelas nossas impressões da vida. Isso é tremendo, irmãos. Veja bem, uma pessoa sem revelação de Deus, uma pessoa sem conhecimento da vontade de Deus, ele dá a resposta de acordo com a impressão que ele tem no momento, naquela situação. E se ele não tiver sabedoria espiritual, com certeza a resposta não será aquela apropriada para aquela situação. É por isso, irmãos, que nós vemos cristãos sofrendo, porque tomam decisões, porque andam por caminhos sem direção de Deus, porque falta conhecimento, falta maturidade. Por isso, irmãos, o crente tem que ler a palavra, tem que meditar na palavra constantemente. Dela vem o alimento espiritual, mas dela vem também o discernimento, a capacidade de tomarmos decisões que são decisões de Deus, de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, irmãos, pecado de ignorância, guarda isso, deixa Deus ministrar para vocês. Pecado de ignorância não é rebeldia, tá? Pecado de ignorância não é rebeldia. Pecado de ignorância é falta de conhecimento da vontade de Deus naquela situação. Então, quando nós pecamos por ignorância, é porque não sabíamos qual era a vontade de Deus, e por isso então agimos de maneira errada. Faltou-nos então sabedoria espiritual, conhecimento da vontade de Deus para viver assim. Então, muita coisa errada em nossa vida não se dá, porque nós não queremos fazer aquilo que deve ser feito, e aí nós tomamos caminho errado, e por falta de sabedoria espiritual e de discernimento, nós acabamos fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, e depois nós sofremos as consequências disso. Por isso Paulo orava pelos Efésios, pedindo que Deus lhes abrisse os olhos do entendimento, para que eles pudessem discernir os mistérios de Deus, da vontade de Deus. Sabe, irmãos, Paulo diz que não há como experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós não tivermos nossa mente transformada, se nós não tivermos entendimento. Lembra lá em Romanos 12, ele fala isso. Primeiro a gente sacrifica, né? Oferece-se como sacrifício, mas aí nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Só aí então é que nós poderemos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Então não tem como uma pessoa conhecer a boa, agradável vontade de Deus se não tiver sua mente transformada. Então, como que eu vou saber a vontade de Deus se a minha mente não estiver sendo transformada pela palavra? Por isso, irmãos,
ler a palavra, meditar na palavra é tão importante. Sabe, irmãos, olha, não existe nenhum cristão mais justo do que outro, nenhum cristão mais santo do que outro, né? Mas existem cristãos mais maduros. Existem cristãos que estão mais sábios espiritualmente, porque meditaram, estudaram a palavra, e dela vem o crescimento da nossa vida. Então, o cristão com maior discernimento espiritual dará sempre respostas mais certas diante das situações. Então, conhecer a vontade de Deus deve ocupar minha prioridade. Minha prioridade como cristão, conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Por isso, irmãos, o cristão precisa estudar e meditar na palavra, isso constantemente. Paulo diz para a gente instruir e aconselhar mutuamente um ao outro. Ou seja, quando a gente reunir, irmãos, mesmo que seja para festejar, né? A gente reúne aí para festejar os aniversários aí, o nosso papo tem que redundar na palavra de Deus, no assunto da palavra de Deus. Eu lembro de um médico que foi membro aqui da nossa igreja, um irmão nosso, ele compartilhou um dia, assim, com vergonha e tristeza, diz assim: pastor, o outro colega médico me chamou para passar um final de semana no sítio, e nós fomos, e nós comemos, nós bebemos, nós pescamos, nós passeamos, nós conversamos sobre tantas coisas, e aí no final de tudo, quando nós chegamos em casa, eu virei para minha esposa e disse assim: nossa, você percebeu, nós não fizemos nenhuma oração lá no final de semana. Irmãos, ele falou isso com vergonha. Às vezes a gente reúne, tem a oportunidade de conversar espiritualmente e repartir, compartilhar espiritualmente. A gente fica conversando sobre coisas que não têm sentido, às vezes falando mal da vida dos outros, né? Fazendo fofoca, ao invés de compartilhar a palavra. Estamos perdendo a oportunidade de crescimento. A segunda coisa, irmãos, que Deus usa para nos fazer crescer é a oração, né? Interessante, irmãos, oração. Olha, tanta coisa que você já ouviu sobre oração, mas eu queria dizer para você hoje aqui, talvez você não pensou nisso, mas a oração, irmãos, é um encontro com Deus. Se eu pudesse definir mesmo numa frase o que é oração, eu diria: é um encontro do homem com Deus. Mas por causa das experiências que a gente tem tido de oração durante a nossa vida cristã, nós acabamos transformando a oração num monólogo, não é? Num momento em que nós chegamos diante de Deus e falamos aquilo que a gente necessita e coloca de Deus aquilo que a gente precisa. Não é verdade? Muitas vezes, irmãos, as nossas orações, ao invés de ser um meio de nós conhecermos a Deus, passa a ser um momento para informarmos a Deus das nossas necessidades. Vou repetir essa frase que é muito importante. Veja bem, muitas vezes as nossas orações, ao invés de ser um momento nosso de conhecer a vontade de Deus e conhecer a Deus, passa a ser um momento para informarmos a Deus das nossas necessidades, como se Deus não soubesse. Não é verdade? Então a gente quer contar para Deus o que a gente está passando. E olha, irmãos, às vezes a gente acha que a gente sabe mais do que Deus o que tem que fazer com a nossa vida. Você já viu? Nós chegamos e contamos para Ele tudo e dizemos assim: agora o Senhor faz isso, né? Eu lembro do Paulo Júnior contando uma experiência que ele teve com uma igreja que ele chegou. Ele contou isso para os jovens, né? Nós rimos demais. Ele disse que chegou lá e tinha uma mulher orando, uma reunião de mulheres, né? E as mulheres orando pelos filhos. E aí uma mãe virou e falou assim: ó Deus, eu queria apresentar diante do Senhor meu menino. Ó Deus, ele está assim meio desfiado, mas ele é um menino bom. O senhor precisa investir nele. Ele é um menino bom, ele está fazendo coisa errada, mas se o senhor fizer isso, ele vai mudar tudo, ele vai transformar a vida dele. Está vendo, irmãos? Como se Deus soubesse menos do que nós o que tem que fazer na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Nós transformamos aquilo que devia ser o nosso momento com Deus, de conversar, de ouvir Deus, de conhecer melhor a Deus,
no momento de apresentar diante de Deus as nossas necessidades. E às vezes, irmãos, tem pessoas que vão para a oração para dar ordem a Deus aquilo que Deus deve fazer. Tem pessoas, irmãos, que se aproximam de Deus como se Deus não soubesse nada a respeito da sua vida e ele tem que informar tudo, e ele fala e vai embora e pronto. Talvez se Deus estivesse do outro lado nessa hora falando, Deus diria assim: mas para aí, você falou, você não vai ouvir não? Você veio aqui só para falar? Irmãos, Deus não é psicólogo. Psicólogo é que ouve a queixa os queixumes das pessoas, né, as dificuldades, e depois diz assim para ele assim: bom, sua hora venceu, né? Semana que vem você volta. É assim? Irmãos, oração é momento da gente dialogar com Deus. Então oração pressupõe eu falar e ouvir. É o meio que Deus deu para eu conhecer Deus e a sua vontade para a minha vida. Então, por isso, irmãos, oração é intimidade com Deus. Sabe, irmãos, uma das coisas que mexe muito comigo, assim, é a experiência que eu vejo na vida de Abraão, um velho já maduro. Irmãos, Abraão, quando foi testado na fé, Abraão tinha pelo menos uns 115 anos de idade. E já tinha, irmãos, uns 30 anos que Abraão andava com Deus. E quando Deus pede o filho de sacrifício, eu fico vendo a cena e olhando assim, ele diz que no terceiro dia de caminhada, eles avistaram um monte de longe. E aí que ele disse para os servos: esperai aqui, eu e o menino vamos lá adorar e voltaremos para vocês. Depois de 3 dias de caminhada, eu fico pensando, irmãos, nessa caminhada, eu acredito que não teve palavra nenhuma. E a Bíblia nem registrou. As 2 únicas vezes nessa experiência que a Bíblia registrou foi a palavra de Abraão aos servos e a palavra de Isaac a Abraão perguntando cadê o cordeiro do sacrifício. Ele caminhou uns 3 dias pensando naquilo que ele tinha que fazer. Sabe o que deu condição de Abraão caminhar esses 3 dias em direção ao sacrifício, irmãos? Relacionamento que ele tinha com Deus. Daniel e Samuel falam assim, que eles não sabiam nada dos que caminhavam com Abraão, com os escravos, os servos, e Isaac não sabia nada do que ia acontecer, mas uma coisa ele sabia: que o velho era amigo de Deus. O velho Abraão era amigo de Deus. Irmãos, nós precisamos ansiar por um dia em que nossas orações terão menos pedidos e mais compartilhar com Deus, de ouvir sua voz, de conhecer a Deus e a sua vontade para a nossa vida. Oração meio que Deus deixou, irmãos, para que, conhecendo melhor a Deus, nós possamos então entender aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Sabe, irmãos, os testes de nossas vidas que Deus propõe para nós é para nos levar a orar, para conhecer a vontade de Deus naquelas situações. Veja, olha como que nós entendemos tudo. Então, ao invés de nós levarmos o problema para Deus resolver, nós teríamos que ir a Deus para saber o que nós precisamos fazer, qual é a vontade de Deus na nossa vida. É por isso que não está dando certo. Muitas vezes nós achamos que o milagre da oração é o livramento. Mas aí, irmãos, tem muita coisa que Deus não livra, não é verdade? Qual é o milagre então na oração, irmãos? O milagre na oração é eu entender e ver o que eu aprendi naquela situação da vontade de Deus para a minha vida. Esse é que é o milagre. Sabe por quê, irmãos? Tem um problema resolvido, muitas vezes nem precisa de fé para receber isso, nem precisa conhecer o que é relacionamento com Deus para receber o milagre de Deus na vida, né? Às vezes pessoas que
tiveram milagres, nem acreditavam em Deus. Olha os 10 leprosos. Mas, irmãos, o maior milagre da oração não é ter o pedido atendido, é entender qual era o propósito de Deus naquela situação que nós estamos vivendo. Esse é o milagre, irmãos. Deus usa a oração para o nosso amadurecimento e crescimento. Terceira coisa, irmãos. Terceira e última coisa. Deus usa a perseverança nas provações que nós enfrentamos. Olha que coisa interessante, você viu o que o Tiago disse. Então veja, Tiago disse o seguinte, que não são as provações que nos amadurecem, mas a perseverança enquanto estamos sendo provados. Então veja, a palavra provação e tentação, irmãos, é a mesma na Bíblia. A única coisa que difere é o contexto. Então a gente vai saber sobre o propósito, né? O propósito da aprovação é amadurecer na fé, levar o crente a perseverar e amadurecer na fé. Mas o propósito da tentação é a queda. Mas Deus pode transformar uma tentação numa aprovação. Então, no caso de Jó, Deus usou o inimigo para provar Jó. Então Jó era uma tentação que Deus estava transformando numa aprovação. Então veja, não é a provação, não é a tentação que nos amadurece. Porque senão, irmãos, todo mundo que passasse por provação teria amadurecido. Não, o texto está dizendo, ele diz assim, bem-aventurado, olha lá, Tiago, volta lá seus olhos para Tiago. Tiago, capítulo 1, verso de 2 a 4, ele diz assim, meus irmãos, tende motivo e toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Aí olha aqui, verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Então, o que nos torna perfeitos, íntegros e nada deficientes? Não é a aprovação, é a perseverança nela. Paulo falou em Romanos capítulo 5 que nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência a esperança. Então veja, quando nós passamos por uma aprovação na nossa vida, Deus usa aquela situação como um teste para a gente perseverar. E perseverando, nós somos então aperfeiçoados por meio da perseverança. Nós vamos nos tornando perfeitos. Então Deus está de olho na resposta que nós vamos dar. É assim, ó, vem um problema, eu me agarro a Deus, eu aplico aquilo que eu já aprendi de Deus, no meu relacionamento com Deus, com isso eu venço o problema. E isso me amadurece, me torna mais perfeito. Olha que bacana. Vou repetir, ó, é assim que acontece. Vem um problema, não é? Quando esse problema vem, você se apega a Deus, agarra a Deus, e aí busca de Deus direção. Aí você aplica aquilo que você já aprendeu de Deus naquela situação, ou aquilo que você ouviu de Deus naquela situação. Aí você vence. Com isso você se aperfeiçoa, torna-se mais perfeito e então Paulo falou isso lá em Romanos, e Tiago falou isso aqui. Mas veja, irmãos, a provação e a tentação é como um teste na nossa vida. Vamos dar um exemplo para os irmãos. A escola, tá? Presta atenção nisso aqui, isso é muito importante, ó. Então, acompanha comigo. É como se fosse um teste, uma prova na escola, provação, uma prova. Então, quem não passa na prova, o que vai ter que acontecer com ele? Vai ter que repetir o ano. Então, daí a gente já tem discernimento de algumas coisas, quer ver? Pessoas que estão passando pelo mesmo nível de provação, enfrentando as mesmas dificuldades na vida, isso informa para a pessoa que ele não amadureceu. Ora, se ele não passou naquele teste, o que vai acontecer com ele? Vai ter que voltar e repetir. Está comigo aí, gente? Então veja,
Avalie a sua vida. Se você tem enfrentado sempre uma mesma dificuldade, numa mesma área, mesmas dificuldades, isso implica que não houve amadurecimento. Então o que tem que fazer, irmão? Tem que pegar a palavra de Deus que você já conheceu, orar, pedir discernimento. Se você não tem palavra, revelação ainda, orar, pedir discernimento para Deus, aplicar isso na situação que você está vivendo, para que você então amadureça. Então veja, irmãos, é por isso que é natural que os cristãos mais maduros enfrentem dificuldades maiores. Ninguém vai dar uma responsabilidade muito grande com a criança. Então, crentes mais maduros têm condição de suportar dificuldades maiores, por isso enfrentam dificuldades maiores. Né? Abraão passou por dificuldades, veja bem, quando ele teve fome, ele foi lá para o Egito, não foi sábio, enfrentou a dificuldade lá, o faraó pegou a Sara, lembra? Ele mentiu. Por quê, irmãos? Porque ainda não era maduro. Você já imaginou se Deus tivesse pedido Isaac como sacrifício nessa fase da vida de Abraão? Ele não passaria no décimo, de jeito nenhum. Então, quem é que administra isso? O tamanho da aprovação? É Deus. Então, 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio tentação, provação, que não vos fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, Deus só vai deixar vir sobre nós uma provação, uma tentação, que nós já teremos condição de enfrentar. O que nós vamos fazer então? Aplicar aquilo que nós já aprendemos, ou buscar a revelação de Deus para aquele momento. Isso revela maturidade. Está vendo, irmãos? Então, se você está passando por dificuldade e ela está voltando de novo, então abre os olhos. Estou precisando crescer nisso. Se está vindo situação pior, mais difícil, não murmure, irmão. Agradeça a Deus porque você está crescendo. Olha para a vida assim: não, eu cresci, amadureci. Hoje eu tenho condição de enfrentar um problema maior. Então você já percebeu que quem não dá a resposta certa diante da aprovação, volta a experimentá-la novamente? Você pode ver isso na sua vida, ou na vida de outras pessoas que você conhece. Então, a área que pode variar entre uma e outra, mas o tamanho da aprovação será de acordo com aquilo que você e Deus sabe que você tem condição de suportar. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente fechar. Vou pegar dois homens de Deus, José e Davi. Ambos foram tentados e provados na mesma situação. E aí, um venceu e o outro não venceu, porque um era maduro. Veja, José foi tentado pela mulher de Potifar. José resistiu, aplicou a palavra de Deus e aplicou a palavra de Deus, porque quando a mulher colocou a mão nele e segurou na túnica dele, ele diz assim: como cometeria eu tamanha maldade contra o meu senhor Potifar e pecaria contra o meu Deus? Então ele aplicou a palavra. Davi, tentado na mesma situação. Qual foi a palavra que Davi usou? Perguntou: quem é aquela mulher? Ah, é de Uíris. Ele disse: vai lá para o céu. Cadê a palavra de Deus em Deus? Por que Davi agiu assim? Falta de maturidade. Quer ver mais uma situação com os dois? Quando os dois já eram